César está cada vez mais incomodado com o comportamento de Maria de Fátima. A jovem ambiciosa e manipuladora começa a mostrar um lado que ele não consegue mais ignorar. Cansado das mentiras e dos jogos, ele a confronta e ameaça terminar tudo de vez. Se continuar com essas armações, eu vou embora. Não vou me afundar com você, avisa, deixando Maria de Fátima abalada e furiosa, embora tente disfarçar. Enquanto isso, Marco Aurélio comenta com Leila uma ideia inusitada que tem rondado sua cabeça: adotar Sarita. A menina, com quem criou laços nos últimos tempos, despertou nele um lado paterno que ele sequer sabia que existia. Leila, surpresa, não sabe se deve encarar isso como uma tentativa de redenção ou apenas mais uma jogada de imagem do empresário. Na agência, o ritmo de trabalho intenso começa a cobrar seu preço. Sardinha, amigo fiel de Renato, o alerta sobre o excesso de horas e o estresse acumulado. Você não é máquina, cara. Tá se matando aí por quê? Diz. A preocupação não é em vão. Sentindo-se esgotado emocionalmente e desconfortável com a convivência no apartamento de Marco Aurélio, Renato decide sair de lá e buscar um novo espaço. Marco Aurélio, ao saber da decisão, surpreende Leila com um convite inesperado. Quer que ela se mude para morar com ele. No restaurante, Lucimar toma coragem e pede a Raquel e Poliana uma oportunidade de trabalho. Com determinação e humildade, afirma que está disposta a recomeçar do zero. As duas se entreolham, sensibilizadas com o pedido, e consideram dar essa chance à jovem. Enquanto isso, Ivan leva um choque ao descobrir que Afonso está envolvido com Maria de Fátima. Você tá namorando a Maria de Fátima? Pergunta incrédulo. A revelação o deixa preocupado com as reais intenções da moça. Eugênio também começa a desconfiar das atitudes de Maria de Fátima, especialmente ao notar a troca de olhares estranha entre ela e Marina. A tensão no ar é perceptível, mas ninguém sabe exatamente o que está acontecendo entre as duas. Em outro núcleo, Aldeide aparece com uma novidade peculiar. Ela comprou uma bebê reborn com César e Olavo, encantada com a ideia de ser mãe novamente, mesmo que simbolicamente. Laudelino, ao vê-la com a boneca, fica visivelmente encantado, achando graça na sensibilidade dela. Enquanto isso, Bruno abre seu coração a Heleninha e confessa: eu gostava da Raquel, sim, mas nunca tive coragem de dizer. A revelação a pega de surpresa, reacendendo os sentimentos do passado. No final do dia, o cansaço cobra seu preço. Exausto, Renato desmaia repentinamente no chão da agência, deixando todos em pânico e selando um alerta definitivo. Ele precisa parar antes que seja tarde demais. Após muitos altos e baixos com Solange, Afonso finalmente toma uma decisão que mudará os rumos de sua vida amorosa. Mas talvez não da melhor forma. Cansado da indecisão e envolto em uma mistura de frustração e carência, ele acaba cedendo ao charme manipulador de Maria de Fátima. A jovem, que nunca escondeu sua ambição, percebe que o rapaz está vulnerável e decide agir para conquistá-lo de vez. Nos dias anteriores, Afonso até chegou a ensaiar uma reconciliação com Solange. Eles conversaram, relembraram momentos felizes e até trocaram olhares cheios de nostalgia. Solange, ainda apaixonada, nutria a esperança de que o ex-namorado voltasse atrás e que eles pudessem recomeçar. Mas tudo desmorona quando Maria de Fátima reaparece em cena e com um plano muito bem arquitetado. Sabendo da rotina de Afonso, ela consegue descobrir onde ele costuma treinar e decide armar um encontro por acaso. Ao vê-lo de longe, se aproxima com charme calculado e disfarça o entusiasmo. Nossa, que surpresa! Treinando por aqui também? Diz, como se o reencontro fosse fruto do acaso. Afonso, ainda impactado pela beleza dela, sorri. O clima entre os dois começa a esquentar rapidamente. Maria de Fátima, astuta, percebe o olhar sedutor de Afonso e se aproveita da situação. Sem cerimônia, toma a iniciativa e coloca delicadamente a mão dele em sua cintura. A reação do rapaz é imediata. Ele se deixa levar e a beija com intensidade, ignorando qualquer resquício de racionalidade. O que ele não imagina é que Solange, movida pelo ciúme, havia decidido segui-lo discretamente naquele dia. De dentro de um táxi estacionado, ela testemunha a cena do beijo e sente seu coração despedaçar. Em silêncio, segura as lágrimas e pede ao motorista que vá embora, deixando para trás não apenas Afonso, mas também as esperanças que ainda mantinha.
Enquanto isso, a aproximação entre Maria de Fátima e Afonso ganha o incentivo de alguém bastante inesperado. Odete Reutemann, a megera que nunca dá ponto sem nó, tem um plano em mente. Quer usar o envolvimento de Afonso com Maria de Fátima como uma forma de influenciar emocionalmente o rapaz. E quem sabe, até manipulá-lo em futuras decisões que envolvam os negócios da família Reutemann. Para isso, Odete decide envolver Celina, sua irmã e tia de Afonso. Durante uma conversa aparentemente inocente, Odete lança sua ideia com sutileza. O Afonso está muito sozinho. Precisa de companhia com mais regularidade. Talvez você pudesse sugerir que ele convidasse a Fátima para acompanhá-lo nos treinos. Celina, sem desconfiar das intenções ocultas da irmã, concorda. Acredita, sinceramente, que Fátima poderia fazer bem ao sobrinho. E no dia seguinte, faz a sugestão a Afonso, que reage com empolgação à ideia. Convidada para velejar com ele, Maria de Fátima finge surpresa e emoção. Os dois embarcam juntos e o clima de romance cresce com a proximidade, o mar calmo e os sorrisos trocados. Fátima, percebendo que o momento está favorável, decide sondar as intenções do rapaz. Com um ar meigo, pergunta: Afonso, posso te fazer uma pergunta? Claro, responde ele, relaxado ao timão do barco. Eu estou entendendo errado o que está acontecendo entre a gente? Afonso a encara, pensativo por um breve instante, e então sorri. Não, você está entendendo tudo bem certinho. O coração de Maria de Fátima bate mais forte. Ela sabe que está prestes a conseguir exatamente o que queria. Fisgar um rapaz rico, influente e emocionalmente instável, pronto para ser moldado conforme suas vontades. Mas disfarça suas intenções com um toque de fragilidade calculada. Olha lá, seu Afonso Reutemann, você não brinca comigo, diz ela meio rindo, meio testando a seriedade da situação. Ele, sem titubear, responde: Eu não tô brincando. Você quer namorar comigo, Fátima? Por dentro, ela vibra. Por fora, mantém o semblante encantado, como se não esperasse o pedido. Sorrindo, se inclina e o beija. Após o beijo, Afonso ainda insiste. Você ainda não respondeu. Eu quero namorar com você, diz ela finalmente com um brilho nos olhos que mistura encantamento e triunfo. A filha de Raquel consegue enfim o que tanto desejava. Um relacionamento oficial com um Reutemann. Para ela, isso representa não apenas uma conquista amorosa, mas também um passo estratégico rumo ao status social que tanto almeja. Afonso, por outro lado, mal percebe o quanto está sendo manipulado. Cego pela paixão e carente de afeto verdadeiro, se entrega de corpo e alma a essa nova relação, sem imaginar os perigos ocultos por trás do sorriso de sua nova namorada. Enquanto isso, Solange sofre em silêncio, devastada com o que viu. Ela sabe quem é Maria de Fátima, conhece sua ambição desmedida e teme pelo que Afonso poderá sofrer ao lado dela. Mas, por ora, decide se afastar. A decepção é grande demais e seu orgulho ferido. O que Afonso ainda não sabe é que essa decisão impulsiva marcará um ponto de virada em sua vida, e não necessariamente para melhor. Ele está prestes a se envolver mais profundamente com uma mulher disposta a tudo para conseguir o que quer. E quando a verdade começar a emergir, o preço a pagar poderá ser alto demais. Voltas. A relação entre Solange e Afonso chega ao fim de vez. Em uma conversa franca com Mário Sérgio, Solange confessa que não há mais como seguir ao lado de Afonso. Cansada das incertezas e dos conflitos, ela decide encerrar esse capítulo da sua vida e buscar um novo caminho, contando com o apoio e o carinho de Mário Sérgio, que se mostra cada vez mais presente. Enquanto isso, Celina e Esteban fecham os últimos detalhes com a Tomorrow, produtora responsável pelas fotos e vídeos da aguardada exposição de arte. A parceria promete dar visibilidade internacional ao trabalho dos dois, consolidando suas carreiras. Ao mesmo tempo, Laís, Sarita, Marco Aurélio e Tiago se unem para organizar uma emocionante homenagem à fotógrafa Cecília, que segue internada em coma. O gesto comove a todos e reforça os laços de amizade e admiração que ela construiu ao longo da vida. Odete, sempre com seus planos e manipulações, volta a agir nos bastidores. Ela consegue convencer Celina a ajudá-la em uma nova estratégia: aproximar Maria de Fátima de Afonso. Com receio, mas acreditando que isso pode ajudar o amigo a seguir em frente após o término com Solange, Celina acaba cedendo. Como parte do plano, ela sugere que Afonso convide Maria de Fátima para treinar com ele.
A ideia é criar um ambiente de convivência entre os dois, sem pressões, mas com oportunidades para um possível envolvimento. Em paralelo, Heleninha e Tiago vivem um momento especial. Os dois são convidados para jantar na casa de Bartolomeu e conhecer a família de Ivan. O encontro marca um passo importante na relação, reforçando o vínculo entre os casais e trazendo leveza à trama. Mas nem tudo são flores. Solange, abalada emocionalmente, acaba adoecendo. Mário Sérgio, dedicado, assume os cuidados por ela e mostra que está disposto a estar ao seu lado nos momentos bons e ruins. Sua atenção e sensibilidade tocam Solange profundamente. Já no restaurante da Hípica, uma novidade movimenta os bastidores. Laudelino, um dos clientes mais antigos e fiéis do local, revela para Raquel e Poliana seu desejo de se aposentar. Mais do que isso, ele planeja vender sua empresa de catering e propõe oferecê-la aos sócios do restaurante. A proposta surpreende, mas pode representar uma grande oportunidade de crescimento para todos. No meio de tantas mudanças, Afonso decide dar um novo passo em sua vida afetiva. Influenciado pela convivência com Maria de Fátima e impulsionado por sentimentos ainda em construção, ele a convida para um encontro romântico e, de forma inesperada, a pede em namoro. A atitude deixa Maria de Fátima surpresa, mas encantada, abrindo espaço para um novo relacionamento na trama. O público verá mais um episódio de tensão entre Odete Reutemann e a filha Heleninha, agora agravado pela presença da psiquiatra Ana, que vem cuidando da recuperação da jovem. Inconformada com o tratamento da filha e sempre tentando impor sua autoridade, Odete invade o consultório da médica e acaba protagonizando uma cena vexatória, sendo, ao final, escorraçada pela profissional com classe e firmeza. A confusão começa quando Odete, sem sequer avisar, entra de supetão no consultório no meio de um intervalo entre as sessões. Com o tom sarcástico que lhe é característico, ela encara a médica e dispara. A Heleninha bebeu ontem. Ela deve ter comentado com você, não? Quer dizer, eu espero, né? Ou a senhora anda muito ocupada com teorias e pouco com resultados práticos? A psiquiatra, doutora Ana, mantém a compostura diante do ataque gratuito e responde com serenidade, mas sem ceder espaço. Dona Odete, a recuperação é um processo. Ela tem um método, um tempo. E, sinceramente, neste momento, ficar limpa não parece ser a prioridade da Helena, nem pelo visto da família. A resposta atinge Odete em cheio. A matriarca, visivelmente irritada, se aproxima com altivez e rebate com veneno. Isso é um absurdo! Está insinuando que eu não quero o bem da minha filha? Ora, o que me parece é que a senhora é incapaz de lidar com um caso sério. Uma médica medíocre, que não tem controle nem sobre os próprios pacientes. Mesmo diante do tom ofensivo, Ana se recusa a perder o equilíbrio. Com postura firme, porém polida, ela encara Odete e diz: Senhora, não existe conduta profissional que me obrigue a ser insultada. Aqui não é lugar para esse tipo de abordagem. Se a senhora deseja realmente ajudar sua filha, deveria começar respeitando os profissionais que estão tentando fazer isso por ela. Acho melhor a senhora ir para casa. Nesse momento, a porta se abre e Heleninha entra no consultório, surpreendendo-se ao flagrar a mãe no meio da discussão. Os olhos arregalados e a expressão de decepção dizem tudo. Mãe, o que é que você está fazendo aqui? Pergunta, sem esconder o desconforto. Odete tenta mudar de postura imediatamente, suavizando o tom, como se nada tivesse acontecido. Eu só vim conversar com a doutora, saber como você está. Afinal, você é minha filha. Mas Heleninha, já exausta das intromissões e julgamentos da mãe, não disfarça a frustração. Conversar? Ou fazer um escândalo? Porque é isso que você sempre faz. Entra, acusa, humilha. Você nem me perguntou se eu queria que viesse. Doutora Ana intervém, buscando acalmar a situação. Heleninha, podemos conversar mais tarde, se quiser. Talvez seja melhor vocês duas respirarem um pouco. Odete, percebendo que perdeu o controle da situação e não tem mais o domínio emocional da filha, se vira para sair, mas não sem antes lançar um último olhar de desdém. Eu só quero o melhor para você, Heleninha, mesmo que você não enxergue isso agora. Heleninha abaixa os olhos, mas a dor em seu semblante fala mais alto. Doutora Ana apenas observa, consciente de que, embora dura, aquela cena poderia ser um ponto de virada no processo da paciente. Ao sair, Odete ainda tenta manter a pose, mas a derrota silenciosa em sua expressão mostra que, dessa vez, ela saiu menor. Assim,
Vale Tudo retoma com força um de seus temas mais sensíveis: a luta de Heleninha contra o alcoolismo e a constante pressão emocional imposta pela figura dominante da mãe. A cena, marcada por diálogos cortantes e atuações intensas, promete emocionar o público e levantar reflexões importantes sobre saúde mental, apoio familiar e limites. Para Odete Roitman, acostumada a impor sua vontade a qualquer custo, essa será apenas a primeira de muitas derrotas em sua jornada para tentar controlar o que, no fundo, nunca foi dela. Maria de Fátima segue articulando seus planos e faz uma nova proposta a Marco Aurélio. Em troca da devolução da mala com os dólares, exige que ele garanta um emprego para César na TCA. Disposta a se livrar do amante sem deixar pontas soltas, ela tenta resolver tudo nos bastidores, enquanto mantém sua imagem intacta diante de Afonso. Paralelamente, Jarbas aconselha Vasco a aceitar o valor estipulado para a pensão, mas o empresário reluta. No entanto, o juiz surpreende a todos ao determinar uma quantia ainda maior do que o esperado, deixando Vasco furioso. Enquanto isso, César é surpreendido por Freitas e outros capangas de Marco Aurélio. Sem entender o que está acontecendo, ele é capturado e se dá conta de que foi manipulado desde o início. Maria de Fátima, por sua vez, tenta se afastar de Afonso ao perceber que ele ainda tem dúvidas sobre Solange. Enquanto você não confiar em mim completamente, não faz sentido continuarmos, afirma, fria e decidida. Ela também comunica a Raquel que sua viagem foi cancelada, omitindo os verdadeiros motivos por trás da mudança de planos. Já Marco Aurélio, ao ouvir uma reveladora confissão de Leila sobre o envolvimento dos dois, se mostra fascinado e intrigado com a intensidade da relação. Em seguida, ele ordena que Freitas providencie a contratação de César na TCA, como prometido a Fátima. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Odete, sempre atenta a potenciais aliados e manipuláveis, demonstra um súbito interesse por César, enxergando nele uma peça útil em seus futuros planos. A teia de interesses e manipulações se aperta, com todos jogando suas cartas no perigoso tabuleiro de poder. César é enganado por Fátima, cai em operação falsa e perde fortuna em dólares. Essa garota vai pagar. Em Vale Tudo, César vai amargar uma das maiores decepções de sua vida ao cair em um golpe arquitetado com frieza por Maria de Fátima. Pensando que está prestes a iniciar uma nova vida milionária ao lado da amante, o modelo acaba sendo vítima de uma emboscada bem planejada por ela em parceria com o inescrupuloso Marco Aurélio. O resultado? Prisão, perda total da grana e um gosto amargo de traição. A trama começa com Fátima, como sempre, jogando em várias frentes. Seu objetivo principal agora é garantir estabilidade ao lado de Afonso, com quem pretende construir uma imagem de mulher respeitável e futura esposa perfeita. No entanto, para alcançar isso, ela precisa eliminar qualquer vínculo comprometedor com César, inclusive a maleta recheada de dólares que o modelo guarda como se fosse um passaporte para a liberdade. César, por sua vez, acredita estar no controle da situação. Confia em Fátima, ou ao menos pensa que ela ainda está envolvida com ele o suficiente para fugir juntos. Ao combinar um plano de fuga para o Uruguai, escolhe um hangar clandestino, onde embarcaria com a grana para uma vida nova. Mas tudo já está comprometido antes mesmo de ele chegar lá. Enquanto finge seguir o plano com César, Fátima age pelas sombras. Ela entrega a maleta com o dinheiro diretamente a Marco Aurélio, fechando um acordo que inclui, além da devolução da fortuna, um cargo para César na TCA. A vilã sabe que precisa se livrar do amante sem deixar pontas soltas, e nada melhor do que garantir que ele esteja longe de problemas e de sua vida, mesmo que isso custe a ele a liberdade momentânea. No dia marcado, César chega ao local do encontro. Em vez de Fátima ou de um avião esperando para decolar, ele é surpreendido por homens armados que se identificam como policiais. A operação parece real. Gritos, ordens, algemas, confusão. O galã é levado sem entender o que está acontecendo, acreditando ter sido descoberto pelas autoridades ou traído por alguém próximo. Preso, atordoado e ainda sem saber que tudo não passou de uma encenação, César tenta entender como seu plano deu tão errado. Aos poucos, as peças começam a se encaixar. Ele descobre que não houve denúncia oficial, que não existem registros da operação e, principalmente, que Fátima sumiu, junto com o dinheiro.
É então que a ficha cai. Foi vítima de um golpe armado nos mínimos detalhes por quem dizia amá-lo. A ira toma conta de César ao descobrir que Fátima entregou a maleta de dólares a Marco Aurélio de forma voluntária. Ele percebe que foi usado como uma peça descartável no jogo de interesses da ex-amante. A sensação de traição é profunda, ainda mais por vir de alguém com quem acreditava manter uma aliança, mesmo que movida por interesses. Essa garota vai pagar, com juros! Dispara César em um misto de fúria, vergonha e desejo de vingança. O galã, que por tanto tempo manipulou e enganou outras pessoas, agora prova do próprio veneno. E não será fácil engolir o fato de que foi superado em jogo sujo por alguém ainda mais fria e ambiciosa do que ele. Enquanto isso, Fátima segue impassível. Com a confiança de Marco Aurélio e de Afonso, ela se equilibra em duas versões de si mesma: a jovem sedutora e calculista e a mulher refinada e preparada para ser uma senhora de sociedade. Para ela, César não passa agora de um detalhe resolvido. Um capítulo encerrado com precisão cirúrgica. O embate entre os dois, no entanto, ainda promete render. César, com sede de revanche, não está disposto a deixar o golpe barato. E Fátima, mesmo acostumada a manipular os outros como peças num tabuleiro, pode ter subestimado o quanto a fúria de um homem ferido pode ser perigosa. Maria de Fátima propõe a Marco Aurélio um acordo ousado. Em troca da devolução da mala recheada de dólares, ele deve garantir um emprego para César na TCA. Determinado a resolver suas pendências, Jarbas aconselha Vasco a aceitar o valor proposto pela justiça para a pensão, mesmo que isso o desagrade. Enquanto isso, César acaba caindo nas mãos de Freitas e dos capangas de Marco Aurélio, sendo levado contra sua vontade. Em meio aos acontecimentos, Maria de Fátima decide se afastar temporariamente de Afonso. Ela é clara ao dizer que, enquanto ele continuar desconfiando de Solange, prefere manter distância. Mais tarde, comunica à mãe, Raquel, que a tão esperada viagem foi cancelada, sem dar maiores explicações. Marco Aurélio, por sua vez, se vê cada vez mais envolvido com Leila. Ele fica visivelmente fascinado com uma confissão inesperada dela sobre a natureza da relação entre os dois, o que o deixa intrigado e, ao mesmo tempo, seduzido. O juiz surpreende a todos ao fixar um valor de pensão ainda mais alto para Vasco pagar, gerando tensão e preocupação. Apesar disso, Marco Aurélio decide seguir com o plano sugerido por Maria de Fátima e ordena que Freitas providencie a contratação de César na TCA. A atitude desperta o interesse de Odete, que passa a olhar César com outros olhos, vislumbrando nele uma possível peça para seus próprios planos. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Após o fim conturbado de sua relação com Leila, Renato se vê em uma fase de transformações. Desiludido, ele decide tomar as rédeas da própria vida e se afastar do ambiente tóxico que dividia com Marco Aurélio. Determinado a seguir novos caminhos, o publicitário resolve se mudar para um apartamento só seu, onde possa recomeçar com mais liberdade e autonomia. É nesse momento de virada que uma surpresa o aguarda: o surgimento de um inesperado sentimento por Solange. A amizade entre Renato e Solange já vinha crescendo, marcada por confidências e momentos de cumplicidade no ambiente de trabalho. No entanto, a conexão entre os dois se intensifica quando Solange se oferece para ajudá-lo com a mudança para o novo lar. Entre caixas, risadas e histórias compartilhadas, um clima sutil começa a tomar forma. Nada explícito demais, mas carregado de significados e olhares que se prolongam mais do que o habitual. Após um dia exaustivo, Renato convida Solange para ficar um pouco mais e brindar a nova fase. Eles abrem uma garrafa de vinho, colocam uma música suave e, embalados pelo clima íntimo e acolhedor, começam a dançar, rindo de seus próprios passos desajeitados. Em um desses giros, os rostos se aproximam perigosamente e o beijo quase acontece. Quase. O som do despertador de um celular esquecido quebra o encanto, e os dois se afastam, um pouco sem graça, um pouco sem saber o que dizer. Mas o momento, ainda que interrompido, já havia deixado marcas profundas em Renato. Sozinho,
ele se dá conta de que está completamente apaixonado. E não apenas por uma atração física ou um impulso passageiro. O que sente por Solange é diferente. É leve, sincero e, ao mesmo tempo, intenso. No dia seguinte, decidido, ele toma a iniciativa. Ao encontrá-la, chama-a para conversar com um tom de seriedade que a deixa intrigada. Solange, eu tenho pensado muito, começa ele. Eu quero uma outra vida para mim. Um outro tipo de vida. Uma vida que inclua você, que inclua a gente assim, que inclua você vindo dormir na minha casa, dividindo seus dias comigo. Solange pega de surpresa, tenta resistir à emoção e recorre à razão. Mas Renato, a gente trabalha junto. Não é complicado misturar as coisas assim? Ele sorri, calmo, confiante. Não existe lei que proíba duas pessoas que trabalham juntas de namorar. A gente só tem que fazer as coisas direito. E como é que é fazer direito? Pergunta ela, visivelmente abalada, mas curiosa. Renato a encara com doçura. É a gente assumir tudo. É parar de fingir que não tá rolando nada. É deixar acontecer de verdade. Namora comigo, Sol? O pedido pega a ruiva de surpresa. Ela hesita, tomada por uma mistura de medo e desejo. Inicialmente, mostra preocupação. Mas, e se não der certo? E se a gente estragar o que tem? Renato segura sua mão, com firmeza e delicadeza. A gente pode parar tudo enquanto é tempo, se você quiser. Não quero forçar nada. Ela desvia o olhar, como se falasse mais para si mesma do que para ele. Eu não sei se para mim ainda dá tempo de parar. Confuso, ele tenta entender. Assim você me deixa sem saber o que pensar. Quer parar? Quer continuar? Após um momento de silêncio tenso, ela finalmente responde, com um sorriso tímido. Quero continuar. Renato respira aliviado e solta uma risada nervosa. Ufa, eu estava tenso. Achei que ia ouvir um não, e ia sair daqui com o coração na mão. Ela ri também, mais leve, e os dois se aproximam. Dessa vez, o beijo acontece. É um beijo terno, cheio de significado, um início verdadeiro. Nos dias que seguem, o clima entre os dois muda completamente. No trabalho, tentam manter a discrição, mas os olhares cúmplices e sorrisos trocados entregam que algo novo nasceu ali. Apesar da decisão de se assumirem como casal, ambos sabem que precisam equilibrar o lado profissional com o afetivo. Ainda assim, os encontros fora do escritório se tornam cada vez mais frequentes. Certa noite, após mais um longo dia, Solange aparece no apartamento de Renato. Os dois já haviam se beijado outras vezes, mas ainda não haviam se entregado por completo. A noite começa como tantas outras: vinho, conversas soltas, risadas sinceras. Aos poucos, o clima de carinho se transforma em paixão. Dessa vez, não há interrupções, dúvidas ou temores. Eles se entregam pela primeira vez em uma noite que sela não só o desejo, mas também a cumplicidade construída ao longo de tantos encontros. Na manhã seguinte, deitados lado a lado, conversam sobre o que aconteceu. Renato, sempre mais impulsivo, fala em continuidade, em levar aquilo adiante. Mas Solange, ainda com receio, sugere cautela. A gente trabalha junto, isso pode complicar muita coisa. Renato assente, compreensivo. Ele a olha com ternura, respeitando o ritmo dela. A gente não precisa dar nome agora. O importante é o que a gente sente, o que a gente viveu. Foi real. Ela sorri, tocada pelas palavras dele. Foi muito real, sim, mas talvez seja melhor deixar assim por enquanto. Sem rótulos. Afonso e Solange têm um desentendimento. A relação dos dois, marcada por altos e baixos, parece caminhar por um terreno instável. As diferenças de temperamento e os sentimentos não resolvidos tornam qualquer conversa entre eles uma possível explosão. Dessa vez, um comentário impulsivo de Solange reacende antigas mágoas e Afonso se afasta, deixando claro que precisa de tempo para pensar. Enquanto isso, Leila e Bruno resolvem visitar Sarita na casa de Marco Aurélio.
A visita, embora breve, traz à tona assuntos delicados. Durante a conversa, Leila, com sua habitual sinceridade, revela a Marco Aurélio que ela e Renato não estão mais juntos. A separação, embora recente, parece definitiva. Marco Aurélio, ao ouvir a notícia, mantém a fachada de neutralidade, mas é perceptível o desconforto que o assunto desperta nele. Em outro núcleo, Odete observa com atenção a aproximação entre Celina e Esteban, o marchand contratado para intermediar as vendas das obras da artista. Com sua visão prática da vida e olhos atentos às intenções alheias, Odete alerta a amiga que Celina não se iluda com os galanteios do marchand. Segundo Odete, Esteban pode estar mais interessado em lucros do que em sentimentos. Celina, embora intrigada, opta por não comentar, mas guarda as palavras da amiga em mente. Uma reviravolta acontece quando Poliana sofre um acidente inesperado, o que obriga Raquel a assumir sua função como ajudante no evento de Heleninha. A presença de Raquel no evento, cercada pela elite social, torna-se desconfortável. Sente-se deslocada e, ao final da noite, confidencia a Maria de Fátima o quanto se sentiu humilhada diante dos olhares e comentários. A lembrança ainda recente da rejeição de Ivan só intensifica seu sofrimento. Antes de continuar, já deixe seu gostei e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Vale Tudo. Enquanto isso, César observa atentamente Maria de Fátima, percebendo sua indecisão quanto à proposta de sair do país. Ele nota o conflito interno da jovem, dividida entre seus objetivos pessoais e os vínculos que aprendem a sua realidade atual. O dilema de Maria de Fátima se intensifica quando ela vê Afonso e Solange juntos, conversando a sós. A cena mexe com seus sentimentos, ainda que ela tente disfarçar. César, decidido a ajudar Maria de Fátima, procura Olavo e lhe pede auxílio para conseguir os dólares necessários para a viagem. O gesto revela o quanto ele está envolvido com ela, mesmo que ainda relute em admitir. Mais tarde, em um momento de sinceridade, César assume para Maria de Fátima que foi ele quem pegou os dólares. A revelação a surpreende, e o clima entre os dois muda. Pela primeira vez, há um vislumbre de verdade e vulnerabilidade entre eles, o que pode significar o início de uma nova fase nessa complexa relação. Maria de Fátima finalmente chega onde sempre quis, ao topo. Depois de tantas manipulações, armadilhas e jogadas ousadas, a ambiciosa jovem garante para si prestígio, estabilidade e um futuro promissor ao lado de um homem rico. Afonso, apaixonado e cego à verdadeira natureza da noiva, convida Fátima para acompanhá-lo em uma nova etapa de sua vida. Ele foi promovido e assumirá um alto cargo na filial francesa da TCA, em Paris. Para qualquer outra pessoa, isso já seria o suficiente. Mas Maria de Fátima não é qualquer pessoa. Para ela, nada vem de graça, nem mesmo o amor. Antes de aceitar o convite, ela impõe uma condição clara. Só embarca rumo à França se estiver oficialmente noiva. Afonso, completamente envolvido, não hesita em fazer o pedido e selar o compromisso. O relacionamento entre os dois se fortalece após Afonso romper de vez com Solange. Apesar de uma tentativa sincera de reconciliação, a publicitária percebe que não há como voltar atrás após a traição. Decidida, Solange escolhe seguir sua vida, ainda que com o coração ferido. Livre do passado, Afonso mergulha de cabeça no novo romance, sem imaginar que está sendo cuidadosamente manipulado. Odete Reutemann, sempre atenta às movimentações que envolvem seu filho e à presença incômoda de Fátima, desconfia das intenções da moça. Percebendo o avanço da relação, pressiona Maria de Fátima a se posicionar de vez e garantir sua vaga ao lado do herdeiro.
A vilã, por sua vez, não só se adianta, como revela ter planos ainda mais ambiciosos, envolvendo ninguém menos que César Ribeiro, seu verdadeiro amante. O grande golpe de Fátima vem com a mala de US$ 1 milhão, dinheiro desaparecido e cobiçado por todos. Em vez de usá-lo para enriquecer sozinha, ela enxerga uma oportunidade de moldar seu futuro com mais precisão. Em um encontro tenso com Marco Aurélio, Fátima revela que está com o dinheiro, mas não pretende ficar com ele. "Eu estou com o seu dinheiro", diz ela, encarando Marco Aurélio com frieza. "Mas fiz umas contas e decidi trocar esse 1 milhão por algo mais vantajoso. Um emprego aqui na TCA." O empresário, sem entender o plano, reage com incredulidade. "Tá louca? Você quer trabalhar na TCA?" Fátima sorri sarcástica. "Não. O emprego é para o César Ribeiro, meu sócio." A exigência pega Marco Aurélio de surpresa. Pressionado, sem saída e temendo que a chantagem se torne pública, ele se apressa para resolver o impasse. Vai pessoalmente ao aeroporto, onde César se preparava para deixar o país, e o intercepta, recuperando a mala com o dinheiro. Em troca, cumpre a promessa. César é contratado pela TCA. Dessa forma, Fátima garante que o amante continue próximo, mesmo após seu casamento com Afonso. É um jogo perigoso, mas ela está disposta a tudo para manter o que conquistou: o prestígio de esposa de um milionário e o prazer de um caso ardente com César. César, por sua vez, inicialmente relutante em se envolver com o mundo corporativo, acaba aceitando o cargo diante da pressão e do fascínio que Maria de Fátima exerce sobre ele. Pouco depois, ela exige mais: que Marco Aurélio providencie a transferência de César para a mesma filial da TCA em Paris. Com tudo acertado, Maria de Fátima parte rumo à capital francesa de braços dados com Afonso, com a aliança no dedo e um sorriso calculado no rosto. Mal sabem os que a cercam que o verdadeiro coração da vilã já está comprometido com outro. Entre jogos de poder, sedução e manipulação, Fátima se firma como uma das figuras mais ardilosas da trama. E agora, com um anel de noivado, um passaporte para Paris e o amante a tiracolo, ela se prepara para viver o próximo capítulo de sua ambição, em grande estilo. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, o relacionamento entre Afonso e Solange começa a dar sinais de desgaste. Apesar dos esforços para manterem o romance, ambos percebem que estão em sintonia diferente. As conversas se transformam em desencontros, e o silêncio entre eles fala mais alto do que qualquer promessa. Solange, sensível e magoada, se dá conta de que talvez o amor não seja suficiente para mantê-los unidos. Enquanto isso, Maria de Fátima continua determinada a conquistar Afonso. Em conversa com César, ela deixa claro que ainda não desistiu do plano de afastá-lo de Solange. Convencido de que pode ajudá-la, César arma uma nova jogada. Com lábia e charme, consegue convencer a recepcionista do hotel a entregar a chave do quarto onde Maria de Fátima está hospedada. Ao entrar no quarto, Maria de Fátima se depara com algo inesperado. O cofre onde guardava os dólares foi forçado. A suspeita de que alguém tentou roubá-la a deixa em alerta. Mesmo assim, segue com seu plano. Mais tarde, Solange se encontra com Afonso para uma conversa definitiva. Ao descobrir que ele realmente se envolveu com Maria de Fátima, ela pede um tempo para pensar. Desnorteada e abalada, ela acaba aceitando a companhia de Mário Sérgio e chega embriagada em casa, onde é amparada pela família. Afonso, tomado pela culpa, decide procurá-la, mas é surpreendido ao chegar à casa de Solange. O reencontro será tenso, marcado por mágoas, cobranças e uma dúvida que paira no ar. Ainda existe futuro para esse amor? Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo.
Longe de se deixar abater ou mergulhar na tristeza, a ruiva mostrará que está pronta para seguir em frente. E fará isso de uma maneira que ninguém esperava, com um novo amor. Quem vai conquistar o coração da jovem é Renan.